Rapaziada, existem leis no futebol que a gente pode tomar como certeza, né? Tem a lei do ex, aquele bagre que jogava no seu time, quando fosse reencontrar, ele vai cravar contra você. E também quando um time ele não vive um bom momento, começa assim a se elencar nomes para justificar esse mau momento. No Real Madrid, muitos já dizem, né? Carlo Ancelotti vai sair, vai vir aqui para a seleção brasileira, mas dentre os jogadores tem um peso caindo muito forte em cima do Rodrigo. É justificável, do meio da temporada para cá, o rendimento dele caiu demais. Mas eu lembro que até um tempo atrás, na temporada passada, o nome dele era sempre gravado como inegociável. Não vai sair do Real Madrid, mas parece que as coisas estão começando a mudar e é o que o jornal AS já tá começando aqui a trazer pra gente, ó. O Diário AS lá da Espanha, últimas notícias. O Real Madrid pode considerar vender Rodrigo para arrecadar mais dinheiro. Vou ver aqui, ó, o Diário AS completo o tweet dele, ó. Rodrigo corre perigo. O brasileiro dá sinais de que não está feliz, seu desempenho está definitivamente em declínio e o clube pode vendê-lo para ganhar dinheiro. Eu não sei ao certo da onde eles tiraram essa parada aqui, ó, o brasileiro dá sinal de que não tá feliz. Em todas as entrevistas, o Rodrigo, como o Endrick, também como o Vinícius Júnior, não como naquele sentido que você pensa, é no como de, né, ele também, aquela parada toda, me enrolei agora, parecia aquela entrevista do José Serra lá, que ele dá a entrevista na eleição, falando como a senhora Maria, como a dona Fátima, como... Mas ele sempre dá aquele mesmo discurso do Vinícius Júnior, do Endrick, pô, gosto, é o meu time do coração, tenho o Papai Cris como ídolo, eu quero encerrar a minha carreira no Real Madrid. Porém, não parece que tá sendo desse jeito, que as coisas estão se encaminhando. A ESPN, ela trouxe aqui a notícia completa pra gente poder ver, e eu gostaria de ressaltar, rapaziada, é uma parada que tá ganhando muita força, ó. Rodrigo corre perigo, o Jornal V brasileiro, ameaçado e perder posição e pode ser até vendido pelo Real Madrid. Nas últimas janelas de transferência, isso daqui não seria nenhum tipo de novidade. Já teve especulação que o Manchester City pode ir atrás dele, o Liverpool gosta demais do Rodrigo desde os tempos de Klopp. Ele é muito novo e tem muito futebol, rapaziada. Bora ver aqui, ó. O semblante de Rodrigo parece refletir o momento difícil que vive o Real Madrid. A final da Copa do Rei contra o Barcelona, disputada em Sevilha, foi o estopim de uma crise que já vinha se desenhando. O atacante marcou apenas um gol nos últimos 21 jogos. Cara, isso daqui pesa demais, tá? Você ter o renome do Rodrigo, ser um jogador do quilate dele e não participar em gol, nem em assistência, nem marcando gol, cara, você joga no Real Madrid, mano, você tem que fazer essas paradas. Mesmo com a confiança inicial de Carlo Ancelotti, um dos principais defensores do seu futebol nas últimas temporadas, o brasileiro foi substituído no intervalo da decisão, dando lugar a Kylian Mbappé, ainda longe das melhores condições físicas, mas que mudou a partida. De fato, depois que o Mbappé entrou no lugar do Rodrigo, o Real Madrid começou a produzir de uma maneira brutal. Mas a gente tem que lembrar também, entrou Arda Güler e Modric, que deu uma outra vida ali pro meio campo. A expressão de tristeza do camisa 11 revela que a situação pode ser ainda mais profunda do que uma simples má fase. O momento delicado de Rodrigo coincide com a renovação de contrato do seu compatriota Vinícius Júnior, confirmada pela imprensa espanhola com um vínculo até 2030. Então todo aquele boato que o Vini poderia ir para a Arábia por agora, eu acho que já se põe panos quentes. Além disso, a chegada de Kylian Mbappé e Jude Bellingham, ambos em grande fase dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo? Que isso? Tá sabendo também da vida do noturno dos homens? Que isso, hein, ESPN? Aumentam ainda mais a concorrência no setor ofensivo de ataque. De acordo com o jornal Marca, Rodrigo parece ser o elo mais fraco do quarteto de estrelas formados por Vini, Mbappé, Bellingham e ele próprio. Isso daqui já ganhou muito destaque no começo da temporada, né, rapaziada? Quem não lembra da mídia espanhola gravando um trio Vini, Mbappé e Bellingham e tirando totalmente o Rodrigo de cena. Ele, em alguns momentos da temporada, conseguiu provar que ele era essencial ali pro quarteto. Agora que ele não vive um bom momento, já se retoma todo esse boato. A dificuldade de escalar todos juntos sem comprometer o equilíbrio tático da equipe já ficou evidente nessa temporada. Pra mim aqui o erro não é o Rodrigo. O erro é a chegada do Mbappé. O time estava redondinho, tinha posições para se reforçar, contrataram mais um ponta esquerda que atua como atacante que não precisava, e aí vai sobrar para aquele que tem menos nome, né? No caso, o Raio. Com a possível chegada de um novo treinador para o próximo ciclo, a posição do Rodrigo no elenco se torna ainda mais vulnerável. Vale ressaltar que, como falaram, né, o Carlo Ancelotti gosta muito dele. Sem o Ancelotti ali para fazer um peso contra a saída dele do time, não sei, né? A gente não sabe se ele vai ficar. A renovação antecipada do Vinícius Júnior, ainda mais antes do final da temporada, é um sinal claro de que a prioridade do Real Madrid, Vini e Mbappé devem dominar o ataque, deixando pouco espaço para o Rodrigo
Rodrigo no time titular. E aí vai dar a ambição do jogador. Se ele quiser jogar, se ele quiser fazer o nome dele, talvez ele esteja com cada vez menos espaço no Real Madrid. Agora o futuro do atacante entra em aberto. Um contrato até 2028, ainda tem mais 3 anos de contrato, ele se torna uma peça estratégica. O Real Madrid pode considerá-lo uma oportunidade de mercado para arrecadar fundos visando reforçar o meio-campo ou a defesa, áreas que ainda preocupam, mesmo com a possível chegada a custo zero de Alexander-Arnold, que, mano, vamos convenhamos aqui, né? Se o Real Madrid reclama da Avenida Lucas Vázquez, cara, o Alexander-Arnold também defendendo não é nenhuma prioridade dele, né? Ele não é nenhum primor defensivo. Para que a transferência aconteça, porém, será necessário que chegue uma proposta com um valor bastante alto e também que o Rodrigo aceite sair. Meu parceiro, eu acho que essa parada aqui da proposta não vai ser um grande detalhe. Tem vários times aí que se interessariam por Rodrigo se ele estiver disponível no mercado. E aí eu vejo também, mano, muito da torcida do Real Madrid, ou torcedores que se intitulam madridistas, mano, como é ingrato o futebol, né? Bastou o Arda Güler fazer meia dúzia de jogos bons, o pessoal já vem aqui, ó, deveria ser titular em todos os jogos no lugar do Rodrigo pelo resto da temporada. Aqui também mais um post, ó, dando a declaração sobre o momento do Rodrigo. Torcedores do Real Madrid, manter ou vender Rodrigo? E por quê? Aí o Busco Ramos aqui, ó, eu separei a resposta dele para falar, ó, venda o Rodrigo, vamos lucrar com ele agora. Ele ainda é jovem e tem um bom valor. Ele nunca será o nosso ponta esquerda, de fato, né? Esse ponta esquerda do Real Madrid tem nome e sobrenome Vinícius Júnior. Ele jogou como ponta direita por anos, mas nunca se adaptou totalmente, até porque a posição de origem dele é ponta esquerda. Não podemos continuar gerenciando ele lá. É melhor que ele vá e se estabeleça mais em outro time. O problema é que, cara, eu acho que pro Rodrigo, eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele craque, mas ele vive muito desses lampejos desse jogador que a gente considera. Em muitos jogos ele some, falta aquele sangue quente, aquele fator de querer ser decisivo, de querer ser o protagonista do time, arriscar uma jogada individual, pegar o próprio Vinícius Júnior como exemplo, mano. A gente vê o Vinícius Júnior, não tem jogada perdida pro cara, ele vai pra cima, sempre o X1. Pode não ser a maior característica do Rodrigo, mas tem jogo que ele tem que chamar a qualidade técnica dele pra jogo. A gente vê, mano, ele é um jogador que tem uma constância absurda. Nessa própria temporada, muita gente destacou isso daqui, as notas do Rodrigo em noites de Champions League. Qual a menor nota aqui desse quadro? 8, talvez? Tinha até esse meme aqui, ó, em noite de Champions League, ele invoca o fenômeno, sempre jogou demais. Mas quando a gente para pra ver isso daqui, ó, não é só de notas que se refere ao futebol. Ele tem que ter mais participações em lances de gol, assistência, ó. Nas últimas 3 partidas, nota 6 e tudo mais, mas se a gente for ver a contribuição, a última assistência dele foi lá no comecinho do mês, dia 1/4, naquele 4-4 contra a Real Sociedad. Mano, é muito pouco para um titular do Real Madrid. Ele tem que jogar mais, ele não tá vivendo dos seus melhores momentos. Depois um gol aqui, ó, contra o Atlético de Madrid. 2-1 pro Real Madrid. Falta algo a mais no Rodrigo, tá ligado? Aquela vontade de querer ser decisivo, aquela vontade de querer chamar o jogo. Às vezes eu acho ele no jogo, às vezes, muito passivo. É muito uma parada dessa, ó. O Rodrigo tem uma carreira de que todo jogador sonha. Não é ruim pra ser criticado, não é um craque a ponto de ser cobrado. Se some no jogo, ninguém lembra. Não tem responsabilidade de ser protagonista. Se perder pênalti na Copa, não tem problema, passa desapercebido. Muita gente não toca naquele assunto, né? Que ele perdeu o pênalti pra Croácia. Eu acho o Rodrigo muito bom jogador, mas, sabe, falta alguma coisa pra ele ser gigante no futebol, tá ligado? E eu não sei se isso é da personalidade dele, eu não sei se ele se sente acuado em alguns momentos do jogo. Ele mesmo já deu declarações que no Real Madrid o jogo passa muito mais pela ponta esquerda. Quando tava na ponta esquerda no Real Madrid, sempre jogou bem. A gente vê muitas vezes quando ele joga de ponta esquerda, uma jogada ele trazendo da ponta esquerda pro meio e finalizando, ele já cansou de fazer golaço, rapaziada. Só que o problema é que no Real Madrid ele não vai jogar ali, ele vai jogar pela direita. E pelo que parece, todo mundo já dentro do Real Madrid já se conformou que não dá pra manter os 4 no mesmo time. Rodrigo, Mbappé, Bellingham e Vini. E aí é aquilo que o jornal tá falando. O elo entre esses 4 mais fraco é o do Rodrigo, infelizmente. Isso daí pode pesar pra ele sair do time na próxima temporada. Se a gente for ver aqui, ó, o Arthur Quesada, ele trouxe um feeling, né, e o que ele acha que pode acontecer pra temporada que vem, onde, pô, o Real Madrid teria que negociar alguém. O Mbappé não vai sair porque acabou de chegar, Vinícius Júnior já tá renovando o contrato, pode sobrar pro raio. Bora ver aqui? Eu tenho a impressão de que ou o Vinícius ou o Rodrigo vão ser negociados na próxima janela. Eu não acho que o Bellingham saia dessa equação e o Mbappé acabou de chegar. Então vai sobrar para um dos dois. Na teoria, para acomodar melhor o Mbappé, e não que eu concorde com isso,
o Vinícius seria esse negociável, mas é loucura você pensar, porque há menos de um ano o Vini tinha uma campanha interna do Real Madrid para ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo. E agora pensar em negociar o Vinícius, mas eu acho que algumas coisas vão acontecer com o Real Madrid para a próxima temporada. Uma temporada, claro, tem título do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, mas uma temporada sem títulos para o Real Madrid é uma facada no peito do torcedor e do Florentino. Mudanças estão para chegar aí, para vir pelo caminho. Não existe, né, rapaziada? Eu acho que nem existe a possibilidade de você cogitar negociar o Vinícius Júnior, tipo, o clube querer que ele saia, a não ser que ele peça. Ele faz uma boa temporada, não faz uma temporada que nem a temporada passada, mas ele ainda é a válvula de escape. Muita coisa sai do pé dele. Quando ele vai mal, o Real Madrid vai mal. Muita coisa vem caindo em cima do Vinícius. A gente vê, mano, na Champions, quem foi o cara que mais chamou o jogo? Vinícius Júnior. Esse jogo aí contra o Barcelona, ele também tentou muita coisa, não teve sucesso também em muitas jogadas, mas é o cara da individualidade, é o cara que quebra linhas, e no Real Madrid precisa disso. Aquela declaração de cobrança, mano, que eu tava lendo, é do Rica Peroni, e, mano, infelizmente faz muito sentido, né? Rodrigo, por exemplo, Rodrigo não tem gol, não tem assistência, não faz nada pela seleção brasileira, nada. Não joga mal nem bem, perdeu o pênalti da Copa do Mundo, ninguém fala do Rodrigo. Sabe por quê? Porque ninguém tá contando que o Rodrigo vai decidir pra nós, gente. Rodrigo, isso é uma merda pra você. Ninguém bota fé em você, essa é a verdade. Isso é uma merda. Ninguém vê em você um protagonista. Porque se ninguém te cobra nem a perda de um pênalti, você vê que aqui no Brasil o Zico paga o que pagou. Por quê? Porque o Zico era o cara que ia não dar o título. O Rodrigo, ele tá numa situação tão ruim. Elano. Foi longe, Elano. Joga pra caralho, ninguém dá valor pro cara. A situação do Rodrigo é tão ruim que o Rodrigo consegue não ter gol, não ter assistência, perder pênalti decisivo e ninguém fala dele. Ele pode até achar e falar, não, pô, legal, sinal que o pessoal gosta de mim. Não. É sinal que o pessoal não tá esperando nada de você. É uma tragédia, isso. Rodrigo. Você é atacante da seleção brasileira. Você tinha que estar sendo achincalhado. Titular, né? Você tinha que estar sendo achincalhado. Porque aí você vai, tá todo mundo esperando que eu resolva o jogo do Brasil. Cara, você tá entendendo que ninguém tá esperando que você resolva o jogo do Brasil? E você é titular do Real Madrid? Como é que você é titular do Real Madrid e a gente não pode esperar de você resolver o jogo? Tem alguma coisa errada. Sim. Concorda que tem alguma coisa errada? Sim. Porra. E essa... Pior que, pô, não dá pra concordar 100%, porque eu lembro que teve uma época na seleção brasileira onde todos falavam, mano, o Rodrigo, por incrível que pareça, é um dos poucos que consegue render na seleção. Ela sabe jogar minimamente bem, acho que era no período do Diniz, sei lá, comecinho do Dorival também. Rodrigo nunca é cobrado, sempre sobra pro Vinícius. Rodrigo é muito superestimado. Pior que eu acho o Rodrigo muito bom jogador, mas falta aquela parada pra ele ser grande no futebol, sabe? Ele tem bons momentos, mas não tem a constância, acho que seria essa a palavra. Falta a constância de boas atuações, fazendo gol, dando assistência, chamando o jogo. Mano, aquele jogo foi do Rodrigo. A gente não lembra, assim, de cabeça, quais momentos, assim, no Real Madrid, tipo, teve aquele gol lá decisivo contra o Manchester City, outras partidas, mas é difícil elencar atuações brabas que o Rodrigo teve com a camisa do Real ou com a seleção brasileira, e a gente, pelo menos o cara falou aqui que não espera tanto dele que ele decida jogos. Eu espero, porque eu acho ele craque, tá ligado? Com a bola no pé, eu acho ele absurdo. Só que, sei lá, mano, falta alguma coisa pra deslanchar, velho. Já começam as notícias que o Real Madrid poderia vender o Rodrigo para levantar dinheiro. O jogador que já foi extremamente importante, principalmente na temporada passada, no título da La Liga e da Champions League, quando virou o ano para 2025, vem tendo um rendimento que é decepcionante. Nas últimas 21 partidas de Rodrigo com o Real Madrid, ele marcou apenas um gol, que foi contra o Atlético de Madrid, dentro do Santiago Bernabéu pelas oitavas de final de Champions League. Na situação extremamente decisiva, mas é muito pouco pelo que se espera do jogador brasileiro. Cada vez menos espaço no elenco merengue. Ancelotti, que optou por jogar no 4-4-2, as notícias dentro da Espanha é que o Rodrigo só jogou como titular contra o Barcelona, porque Mbappé ainda não tinha condições. E agora sai a notícia do Diário AS, que o Real Madrid pode considerar de vender o Rodrigo no próximo mercado de transferência para a próxima temporada, no intuito de levantar dinheiro e fazer outras contratações. A gente vê, né, mano, quando ele vive esse mau momento, a gente vê o Arda Güler numa crescente, o Brahim Dias, que querendo ou não, pra mim, eu acho o Rodrigo muito mais jogador que o Brahim Dias, mas que entra bem. A gente viu várias vezes aí o Ancelotti usar o Endrick como ponta direita também, e o Endrick entrando bem em alguns momentos. Pode ocupar a vaga do Rodrigo. Então, tipo, peças ofensivas, o Real Madrid tem. E quando você não vive um bom momento, vão vir as críticas e aí uma possibilidade de negociação,
Porque, mano, a gente sabe, o Real Madrid é muito rico, mas a máquina tem que girar, né? Não é só contratar, você também tem que vender, tem que entrar dinheiro no seu caixa. Vai chegar aí o Arnold, eu acho que chegue muito possivelmente mais um zagueiro, pode vir mais um meio-campo ali, pra enfim ter um substituto, assim, digamos, né? Do Toni Kroos, aquele meio-campo que consiga distribuir o jogo, ter uma passada diferente, um lançamento. O cara do passe, que hoje falta no Real Madrid, não tem aquele meio-campo que consiga fazer isso. Modric já tá com 40 anos, temporada que vem a gente não sabe se ele renova por mais um ano. E aí talvez sobre de fato pro Rodrigo. E eu tava pensando, mano, talvez não seja nenhuma parada tão ruim, mano. O Rodrigo vai sair daquele comodismo que ele tá no Real Madrid, sabe? De não ser cobrado, de estar numa posição onde ele fala que não é a que ele gosta mais de jogar. Vai pra um time gigante, porque eu não acredito que o Rodrigo saia pra qualquer bosta. Ele pode ir pro Manchester City, ele pode ir pra um Liverpool. E, cara, você ir pra um Liverpool, mano, é um time absurdo. Tipo, eu acho que Real Madrid e Barcelona são inalcançáveis, são os maiores clubes do mundo, e é muito diferente você jogar por esses dois e depois jogar uma Premier League, uma Bundesliga, num Bayern, qualquer outra parada pra mim é diferente, mas não é demérito nenhum, mano. Você vai estar jogando num gigante europeu, se for pra um Liverpool, é o atual campeão da Premier League. Se você vai pra um Bayern de Munique, vai ser o campeão alemão. Vai ter um hype um pouco menor, mas se você jogar muito, você se garantir, se você depositar confiança no seu futebol, é uma outra parada, tá ligado? Se ele acha que ele pode render, se ele acha que ele pode progredir o futebol dele, evoluir o futebol dele, pra ele ser o nome de um projeto, tá ligado? Só não vai pra um PSG da vida. Apesar que o PSG tá bem, mas é foda jogar lá na Ligue 1, né? Na França não dá, a gente viu aí. Mano, não repita esse erro do Neymar Júnior, Rodrigo, por favor. Vai pra qualquer outro lugar se você sair do Real, menos pra França. Mas queria saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acham aí do futuro, do destino do Rodrigo? Seria melhor ele ficar no Real? Seria melhor ele sair? Qual seria a melhor possibilidade visando a carreira dele e onde ele poderia jogar mais, né? De fato, jogar na posição dele, onde no Real Madrid ele não vai conseguir. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês. Assim que der, eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.